Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui pelo Centro de Mídias e nós estamos começando a trabalhar o material Aprender Sempre na sequência 4 e nós vamos falar de uma fórmula muito importante que você precisa saber de onde vem e também saber como aplicar. É a fórmula da circunferência. Bem, aqui eu tenho duas figuras. Essas duas figuras nós chamamos de figuras circulares. São duas figuras circulares. Então vamos a algumas definições aqui importantes. Olha, o que é circunferência? Circunferência, propriamente dito, é esse anel aqui. Essa coroa. Isso aqui é chamado de circunferência. E o que é o círculo? Círculo é se eu pintar tudo isso aqui, ó, ou aqui, isso aqui seria chamado de círculo. Tá? Eu posso definir essa área, por exemplo. É uma área circular. Se eu pegar aqui, ó, e traçar, isso aqui é um raio, já vou falar agora daqui a pouco. Isso aqui é um raio. Se eu colocar um outro raio aqui e separar esse pedaço, que seria um pedaço de pizza, isso é chamado de setor circular. Então, ao pé da letra é isso. Circunferência é a volta, o anel, ou a coroa, né? Você pode ver isso em alguns livros, explicando assim. E o círculo é o que, se eu pintar isso aqui, ó, eu acabo definindo uma área. E se eu pegar uma fatia de pizza, eu tenho uma coisa chamada setor circular. Isso está mais ligado à geometria plana, tá? Mas é importante falar aqui. Bom, isso aqui é raio. O raio sai do centro da circunferência, que pode ser indicado pelo C ou pelo O, depende do livro, não muda em nada. Então, se eu traçar, esticar uma corda que sai do centro até a extremidade, aos pontos extremos, pode ser para qualquer lado, eu tenho uma coisa chamada raio. Então, eu tenho um raio aqui. Mas se eu colocar aqui, eu também tenho raio. Tá? Quando eu fiz a aula sobre a função seno, cosseno, que eu demonstrei o gráfico, eu usei bastante essa palavra. Tá? Agora, se eu pegar e prolongar essa corda, que até aqui é raio, e esticar até a outra extremidade, continuando passando pelo centro, eu tenho mais um raio. E quando eu somo esses dois raios, eu tenho uma coisa chamada diâmetro. Então, tem que passar pelo centro, tá? Talvez o meu desenho não esteja tão perfeito, mas a ideia é essa, passando pelo centro, tem um raio, somando os dois, eu tenho uma coisa chamada diâmetro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. É uma relação importante. Diâmetro é 2 vezes o raio, para qualquer circunferência. Bom, vamos agora então partir para uma definição aqui. Olha, se você pegar desse ponto aqui uma fita ou alguma coisa que seja capaz de medir o comprimento, estamos falando de comprimento. Ó, então você pega essa fita e vem até aqui. Se você detectar perfeitamente esse comprimento, isso aqui seria o comprimento da circunferência. E aí você pega esse mesmo aparelho de medida que você tem aí de medir e mede o diâmetro daqui até aqui. Vai haver uma coisa interessante. A razão, ou seja, a divisão da medida do comprimento da circunferência pela medida do diâmetro sempre dá um resultado parecido com esse aqui. Olha, essa é a razão. O comprimento da circunferência sendo dividido pelo comprimento do diâmetro. Como eu mostrei aqui. Mede o comprimento da circunferência certinho e divide por esse comprimento aqui, do diâmetro. São os dois raios. Tá? Quando você faz essa divisão, você tem sempre alguma coisa assim.
3,1428557 e segue, é um número irracional. Quando eu faço essa divisão, nunca dá uma divisão exata, nunca dá um decimal exato, não dá dízima periódica, dá sempre esse número aqui. 3,14285, e dependendo da calculadora você consegue ver. Por isso que eu coloquei os pontinhos aqui. Esse número é chamado de irracional. Então se convencionou que esse resultado recebesse uma indicação da letra grega π. Então esse número é chamado de π. Então a partir daí nós vamos definir a fórmula da circunferência, tá? Então, se você pegar essa aqui, ó, e medir, e dividir pelo seu diâmetro, ou seja, o comprimento da circunferência, dividir pelo comprimento do diâmetro, vai dar alguma coisa assim. Tem variação? Tem, mas é bem próximo disso aqui. Então, novamente, analisando essa repetição, esse resultado sempre constante, as pessoas, os matemáticos, definiram que ficaria sendo chamado esse número de número π. Deram essa indicação dessa letra grega. Tá? Claro que tem uma parte histórica que para nós não interessa tanto aqui. Então, vamos ver agora como a gente então define o comprimento de uma circunferência. Vamos olhar para essa relação aqui. Ó. Então, eu vou definir a fórmula agora. Circunferência, estou copiando novamente, dividido pelo diâmetro, dá, a gente pode dizer aproximadamente, tá? Não é um número exato, mas os livros colocam igual lá. A gente tem que ter em mente isso. Em algumas provas pode pedir, né? Dá a opção como aproximadamente, não tem problema nenhum. Sempre dá isso, 3,1428557 e por aí vai. Estou só copiando o que está aqui. Vou prosseguir. Circunferência, então, dividido pelo diâmetro. Agora, dê uma olhada. O que é o diâmetro? O diâmetro são os dois raios. Então, eu posso dizer que isso aqui, na fórmula, diâmetro é igual a 2 raios. Então, eu vou trocar o diâmetro aqui, que está dividido, por 2 raios. 2R. E é igual àquilo ali, ó. Só que isso aqui, 3,1428, parari, parará, convencionou-se a chamar de π. Então, eu vou trocar por π. Bom, circunferência dividida por 2 raios igual a π. Eu vou pegar isso aqui e passar para o outro lado multiplicando. Circunferência vai ser igual a 2. Vou deixar o π juntinho aqui e o R. Circunferência é igual a 2π vezes R. Passou para o outro lado multiplicando. E essa fórmula, famosíssima, que você talvez já conheça, mas agora você ficou sabendo de onde ela vem. Tá? Circunferência é 2πr. Então, se eu quero saber o comprimento de uma circunferência, basta saber o seu raio. E se eu souber o comprimento, eu encontro o raio. Usando essa mesma relação aqui, essa mesma fórmula, podemos dizer assim. Circunferência é igual a 2π vezes R. E esse R é o raio. Tá bom? Está definida a fórmula. Anote isso aí que é importantíssimo, tá? Você vai usar inúmeras vezes. Circunferência é igual a 2πr. Estamos falando do comprimento da circunferência. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver alguns exercícios. Eu falei que sabendo o raio, eu vou encontrar o comprimento dessa circunferência aqui. Então, eu tenho circunferência igual a 2πr. Circunferência é igual a 2πr. Então, o raio é 20, então eu vou trocar. Ó. Circunferência é 2π, eu não preciso trocar aqui o π, deixo ele mesmo. E o raio é 20. Ó, o raio é 20. E tudo isso aqui é uma multiplicação. Então, a circunferência é 2 vezes 20. 40π. Se não for pedido nada para converter o π,
que geralmente se converte, se considera 3,14, 3,1, 3, dependendo do exercício, tá? Mas a gente vai deixar a resposta assim. Então, essa circunferência tem esse comprimento aqui. 40 vezes π. Circunferência, 40 vezes π. Bom, agora eu tenho uma aqui que tem raio de 5 centímetros. Então, você seria capaz de falar para mim qual o comprimento dessa circunferência? Circunferência é 2π vezes raio. Vamos lá. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso aí. Encontrar o comprimento dessa circunferência. Bom, já foi, né? Bom, é só trocar. Circunferência é 2π vezes o raio. O raio ali é 5, está em centímetros. Circunferência, 2 vezes 5, 10. Π centímetros. Aqui eu não coloquei, vou colocar metros, tá? A unidade. Então, essa é a resposta. Essa circunferência mede 10π. É isso aí. Bom, depois de a gente calcular o comprimento da circunferência, eu vou fazer agora um exercício em que eu sei o tamanho da circunferência e eu quero saber o raio. Quero saber o raio. Então, que forma que eu vou usar? A mesma. Circunferência é 2π vezes o raio. E vou trocar o que eu sei. Está dizendo que a circunferência é 15π. A unidade deixa para o final. 15π é igual a 2π raio. Veja como fica tranquilo. Eu quero saber o raio. Daqui até aqui. Então, eu vou deixar o raio isolado. Tudo isso aqui é uma multiplicação. Então, isso aqui tem que passar para o outro lado dividido. Então, é 15π que vai ser dividido por isso aqui. Por 2π. O raio vai ser igual. Ó, vamos simplificar o que dá. Π com π desaparece. Dá 1, né? E o 15 fica sendo dividido por 2. Então, o raio, 15 dividido por 2 é 7,5. 7,5 metros. Tá? Tá definido aí. Então, aqui eu encontrei o raio conhecendo a circunferência. É isso aí, pessoal. Nessa aula foi esses comentários, essas definições importantes da fórmula da circunferência e como usar para calcular o comprimento e também para definir o raio, se for o caso. O exercício não precisa vir com desenho nenhum, tá? Basta dar a informação ou condições de você descobrir, dependendo do nível da questão. Até o nosso próximo encontro. Até já!